Olá, povo de Deus, povo abençoado da quarta região eclesiástica. Deus abençoe vocês. Mais uma quarta com o bispo, esse tempo abençoado de princípios da palavra de Deus, ênfases pastorais que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com o meu rebanho e também com amigos e amigas que acessam esse vídeo ou então acabam, por obra de Deus, tendo o contato com esse conteúdo. Nessa oportunidade, nós estamos em mais uma semana nessa trajetória, nesse caminho de uma série de reflexões sobre princípios de igrejas saudáveis. Como que igrejas saudáveis se manifestam? É óbvio que eu não teria aqui condições de 15 a 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, eu não teria tempo suficiente para falar aqui no Quarta com Bispo, eu teria que investir muitas semanas falando sobre muitas ênfases e muitos princípios sobre igrejas que crescem. Isso teria que ser quase um seminário. Mas a verdade é que eu extraí de uma literatura que eu já compartilhei nas semanas anteriores, sobre um livro chamado Ninguém Detém, do pastor Elias Dantas. Eu extraí desse livro 4 princípios, ele fala de vários outros, mas eu extraí 4 princípios que eu acho fundamental e imprescindíveis para igrejas saudáveis. Ou seja, tem muitos outros princípios que devem ser considerados por igrejas que crescem de forma saudável, mas eu quis compartilhar nesse mês de março 4 princípios que eu entendo serem fundamentais para igrejas saudáveis. Ou seja, 4 coisas que é impossível uma igreja saudável se abster ou abrir mão. Na primeira semana eu falei sobre a oração comunitária. Não tem como uma igreja saudável se desenvolver sem desenvolver ambientes de oração conjunta, oração comunitária. Não é apenas eu orando na minha casa, você orando na sua, eu orando de manhã, você orando de noite. Não é apenas isso. Oração comunitária, oração conjunta. O povo de Deus orando junto pelo mesmo propósito. É uma marca de todas as igrejas que crescem de forma saudável desenvolverem aspectos de oração comunitária. Por exemplo, desde o dia 6 de março, eu estou convocando os metodistas da quarta região, e você que mesmo não sendo metodista, não sendo da quarta região, quer se unir a nós orando pela nossa igreja aqui em Minas Gerais, o Espírito Santo no Ceará. Inclusive eu dei um comando, dei um direcionamento para que você pegue a listagem das nomeações lá no site da região, pegue nome por nome das igrejas, dos obreiros e obreiras da igreja, cada igreja local, cada campo missionário, cada programa de implantação de uma nova igreja, cada secretaria da nossa igreja, os pastores que estão licenciados, quem já está aposentado. Lá tem a listagem de toda a demanda da nossa região. Ore todas as quartas-feiras por isso. Então, todos os membros da quarta região foram convocados pelo bispo para isso. Na segunda semana, semana passada, eu falei sobre a santificação dentro de uma perspectiva comunitária também. Não é apenas uma demanda pessoal. Eu cuido da minha vida e, no máximo, eu presto conta disso a Deus. É claro que prestar contas a gente presta diretamente a Deus, mas é entender que a santificação ela tem implicações comunitárias. Citei o exemplo de Jonas, quando ele estava em desobediência ao problemaço que ele arrumou para todo mundo dentro daquele navio. E como que nós, quando adquirimos essa visão plena comunitária da santidade, nós vamos unindo as fogueirinhas, isso acaba incendiando o lugar onde a gente está. Então a santificação comunitária é essa consciência coletiva de que eu faço parte de um grupo que tramito no mundo espiritual e a minha vida de santidade implica no crescimento da igreja. Hoje, na terceira semana, eu quero falar que é princípio de todas as igrejas que se desenvolvem de forma saudável a pregação da palavra como algo chave para essas comunidades. Não existe igreja saudável, igreja que cresça, que não tenha a pregação da palavra, o anúncio das boas novas como centro de tudo que essa igreja faz. Olhe para igrejas que estão crescendo,
olhe e estude igrejas que se desenvolveram ao longo da história de forma saudável. Todas elas tiveram e têm como marca a pregação da palavra como um princípio inegociável de todas as suas ações. Vão fazer um trabalho com crianças, uma programação de crianças, a pregação da palavra é o centro daquele objetivo. Fazer um culto de jovens, uma programação de jovens, um retiro, um acampamento de carnaval, Semana Santa, tem a pregação das boas novas do Evangelho como centro. O que acontece é que muitas vezes nós temos mais entretenimento do que pregação da palavra. Igrejas que focam mais em entretenimento, em programas que não têm qualquer link, qualquer associação com a pregação da palavra de Deus, são igrejas que podem ser chamadas de qualquer coisa, menos de agência do reino de Deus. Porque para você ser um agente, ou para a sua igreja ser uma agência do reino de Deus, tudo que essa igreja faz tem que ter como objetivo final que pessoas sejam conduzidas ao altar de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada. E é por isso que eu estou trabalhando desde esse mês, já começando nesse mês, com todo o corpo pastoral da nossa região, que nós possamos desenvolver, ou que o corpo pastoral absorva o princípio que eu quero repassar de desenvolvimento de uma mentalidade de discipulado na igreja, aonde nós vamos focar pregação da palavra e cuidar de pessoas e multiplicação da igreja em todas as ações da igreja local, dos distritos e da região. Nós não podemos entender uma igreja onde eu vou, levanto as mãos, adoro, canto, ouço uma palavra e segunda-feira eu sigo a minha vida. E no domingo eu vou travestir-me de novo para alguém que está num ambiente de piedade e segunda-feira eu vou seguir a minha vida de novo. Nada está associado à pregação da palavra. Igrejas que se desenvolvem, eu já falei isso aqui algumas vezes nessa oportunidade, vou ficar batendo nessa tecla, igrejas que se desenvolvem de forma saudável são aquelas que têm a pregação da palavra como princípio inegociável. Olhando para a igreja primitiva, para a igreja de Atos dos Apóstolos, para a primeira igreja, nós vemos essa marca como algo que você não pode deletar, é algo que você não pode desconectar da ação da igreja primitiva. Eles sempre tinham a pregação da palavra como a principal marca. Tanto é que a igreja primitiva, os primeiros cristãos e cristãs, eles basicamente tinham um só tema de pregação, que era a graça de Deus e a volta do Cristo. Eles pregavam basicamente sempre a mesma coisa. A graça de Deus que salva o ser humano e que Cristo estava voltando. E nós sabemos que passados 2000 anos desse início, dessa ação inicial da igreja, nós ainda entendemos que estamos vivendo o tempo dos últimos dias. Só que os últimos dias não são contabilizados de forma cronológica. É uma ação de Deus pontuando de que nós estamos fechando o cerco, de que tudo está convergindo para a volta do Cristo. E a igreja primitiva não se cansava de fazer isso. Aí passou a era primitiva da igreja, a igreja foi se expandindo pelo mundo, e as igrejas que se desenvolveram foram aquelas que mantiveram essa marca da pregação da palavra. E é por isso que eu quero chamar você a renovar, a avivar, a renovar dentro do seu coração esse princípio que é uma marca especialmente do metodismo. O metodismo surgiu no século XVIII na Inglaterra com uma veia evangelística muito forte. John Wesley, que foi o fundador do movimento metodista, ele chegou a dizer em várias oportunidades o seguinte: olha, o mundo é a minha paróquia, se não me deixam pregar como Deus tem me direcionado a pregar dentro dos templos, eu vou pregar fora. E aí foi onde o metodismo, a ação de Deus através da vida de homens e mulheres lá no século XVIII na Inglaterra, começou a expandir a pregação da palavra para fora dos templos, nas minas de carvão, nas praças públicas, em grupos pequenos, em grupos menores, até se expandir pela Europa, pela América do Norte, hoje conhecido como Estados Unidos, e até chegar aqui para nós no Brasil,
e se expandir pelo mundo. Os metodistas, em 1738, quando John Wesley foi despertado para algo novo, eram 8 a 10 metodistas em Londres. Quando Wesley morreu, em 1791, eram mais de 60 mil metodistas só na Europa, fora na América do Norte, hoje Estados Unidos. Então, ter a pregação da palavra como centro de todas as nossas ações é uma ação histórica do cristianismo e que a gente não pode abrir mão. Aqui na Quarta Região, por exemplo, eu estou trabalhando com os pastores e as pastoras 3 princípios inegociáveis na pregação da palavra e na ação da igreja, na ação de discipulado da igreja, que é a formatação da maneira como nós estaremos preparando o adicionamento de novos membros à igreja, a partir de um conteúdo exclusivo e único para essas pessoas, de um cuidado específico para essas pessoas. Segunda coisa, a formação de líderes. Nós vamos trabalhar de forma muito significativa a formação de líderes, porque todo membro da Igreja Metodista na Quarta Região precisa entender que nós não fomos chamados apenas para preencher um espaço vazio na cadeira ou no banco da igreja, mas todos nós somos ministros e ministras desse tempo. Então nós vamos trabalhar de forma uniformizada a questão de formação de líderes. Então eu já estou te chamando a quando o seu pastor, a sua pastora começar a trabalhar isso, você correr para estar envolvido, porque você foi chamado, você foi chamada para ser uma liderança. E liderança, dentro da perspectiva do discipulado, não se trata exclusivamente daquele ou daquela que está à frente de um ministério, ou então tem um microfone na igreja para falar todo domingo. Líder, na perspectiva do discipulado cristão, são aqueles e aquelas que influenciam pessoas para o Cristo. Então nós vamos trabalhar de forma uniforme a formação de líderes. Um terceiro pilar inegociável na nossa visão de pregação da palavra é a formatação das células ou dos grupos pequenos. Ah, mas esse negócio de grupo pequeno, isso aí é da igreja A, B ou C. Não. A Igreja Metodista do Brasil, no ano de 2020, no ano de 2001, não 21, no ano de 2001, em Maringá, decidiu no seu Concílio Geral, colocou isso no Plano Nacional Missionário, que é o documento que norteia a ação missionária da Igreja Metodista no Brasil. A igreja decidiu, desde 2001, que os grupos pequenos seriam a nossa principal estratégia de discipulado e evangelização. Então, uma metodista brasileira não pode abrir mão de fazer com que a pregação da palavra seja o centro de tudo que nós vamos fazer e os grupos pequenos a nossa principal estratégia de evangelização e de discipulado cristão. Então, abra a sua mente de uma vez por todas a entender que você foi chamado e chamada para ser um ganhador de vidas. Eu gosto muito de Atos capítulo 4, versículo 20, quando o apóstolo Pedro e junto com João, eles foram presos. Você deve lembrar do texto, quando eles estavam entrando no templo para adorar, havia um paralítico na porta do templo que pediu a eles dinheiro. E eles falaram, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o camarada ficou curado e ainda entrou dentro do templo saltando de alegria. Prenderam Pedro e João por terem cometido essa infâmia de curar o camarada na porta do templo, né? E quando Pedro foi questionado por que ele tinha feito isso, ele respondeu com uma frase que eu considero fenomenal, que está lá em Atos 4:20. Eu não posso ficar calado diante daquilo que eu tenho visto e ouvido da parte de Deus. Eu não posso ficar calado. Se eu tive uma experiência com Cristo, se eu ouvi Ele falar comigo, se eu vi o que Ele fez, se eu olhei com os meus olhos Ele ressuscitado, ressurreto, eu não posso ficar calado diante disso. Quem tem ou quem teve uma experiência marcante de santidade com Deus, conforme eu falei semana passada, é impossível
que você se satisfaça apenas em ir para a igreja para cumprir uma escala em um ministério. É impossível que você esteja sentado na sua igreja ouvindo a palavra e até convenientemente aquilo sendo satisfatório para você, mas que isso não faça parte da sua rotina de relacionamento com as pessoas, a ponto de você compartilhar isso com elas. Não é possível você estar dentro de uma igreja sem ser incomodado pelo Espírito Santo se você não tem a pregação da palavra de Deus como centro da sua vida. Porque é impossível você ficar calado sem antes você compartilhar o que você viu e ouviu de Deus. Um grande missionário, o Dr. Oswald Smith, ele no ano de 61 ou 62, se eu não me engano, foi um ano ou outro ano, se não foi em 61, foi em 62, num grande congresso de missões na Alemanha, década de 60 do século passado. Ele disse o seguinte: olha, se você não está envolvido com o evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Isso é uma verdade. Esse grande missionário que escreveu grandes livros de missões, ele falou isso há muitos e muitos anos atrás. E essa é uma verdade que a gente não pode abrir mão. Ter uma experiência com Deus manifesta naturalmente compromisso com a pregação da palavra. Eu pergunto a você agora, nesse momento que nós estamos aqui no Quarta com o Bispo, qual ação missionária ou evangelística, qual ação da missão de Deus você está envolvido nesse momento? Se você tem dificuldades de responder isso para si mesmo, saiba que você não faz parte, você não está contribuindo para o crescimento saudável da sua igreja. Porque nem você tem clareza dessa resposta a essa pergunta. Isso é muito sério, muito sério. Nós não podemos ficar calados diante daquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. Pregue a palavra de Deus a tempo e em fora de tempo, ou seja, em todo momento. Faça com que as pessoas do seu círculo de relacionamento conheçam a Deus. Se envolva com o discipulado regional que nós estamos aplicando e estamos nesse ano de 2024 formatando para todas as igrejas da nossa região um plano de discipulado regional. Se envolva com isso. Quando seu pastor e a sua pastora começar a aplicar esses princípios, corra para estar lá. Você é um ministro e é uma ministra de Deus. Eu quero encerrar esse momento orando por você e com você. E reenfatizando que a oração comunitária, a santificação, como parte daqueles e daquelas que juntam e unem forças para fazerem da igreja um ambiente onde o Espírito Santo se sinta livre para fazer milagres. E a pregação da palavra como centro de todas as ações da igreja são 3 das 4 características que eu quero aqui compartilhar no Quarta com o Bispo de março, das características de igrejas que crescem de forma saudável. Vamos orar? Deus, em nome do Cristo, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração, palavra de graça, palavra de salvação, e que não serve apenas para nos constranger ao arrependimento e à vida cristã, mas também serve para que nós possamos ser instados, constrangidos e constrangidas a compartilharmos isso com o maior número possível de pessoas. Desperta missionariamente a tua igreja, desperta ministerialmente a tua igreja, que nenhuma igreja da Quarta Região aceite o papel medíocre de cumprir apenas protocolos religiosos, que nenhuma igreja, que nenhum membro da Quarta Região aceite, Deus, simplesmente a manifestação pacífica, resignada, de sermos, Senhor Deus, parte de uma igreja que não tem ambição de crescimento. E é por isso, Deus, que da portaria da igreja até o altar, nós queremos que todos os ambientes, as igrejas locais, as nossas comunidades na Quarta Região, sejam pautadas pelo princípio da marca de uma igreja que cresce de forma saudável, que é a pregação da palavra como centro. Faz isso, Deus, a partir de mim e a partir dos meus irmãos e irmãs.
É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Você não pode sair dessa transmissão sem clicar aí e compartilhar. Nós temos geralmente um número muito discrepante de pessoas que assistem, de visualizações com número de curtidas. Então, não custa nada, não cai dedo, você não paga nada se você curtir esse vídeo. Pelo contrário, você nos ajuda a tornar essa transmissão, esse conteúdo mais relevante para que ele chegue para mais pessoas. Compartilhe também o link dessa transmissão. Não esqueça, tudo que você fizer, tudo que você vier a fazer, tem que ter a marca da pregação como centro. Até a próxima semana, onde nós vamos falar a quarta e última, para nós aqui na reflexão, característica de igrejas saudáveis. Fica na paz.